Fasta pra lá, mansinho, oi, boi, gado, eu vou cantar pras ouvintes do Vaqueiro a despedida, que o patrão botou pra fora e na hora da saída, se despedindo do gado e dando adeus por toda a vida. O patrão arrependido de ter posto para fora seu vaqueiro bom de gado que tanto serviu outrora, mandou logo um portador chamá-lo na mesma hora. O vaqueiro foi urgente para atender o chamado, foi no horário da noite a fim de não ver o gado, pois não pretendia ter recordações do passado. Ele dizia consigo, porventura meu patrão, quer que eu volte à fazenda, com certeza é confusão. Ou ele reconheceu que me expulsou sem razão. E foi chegar na fazenda, aproximar o cantar do galo, e o patrão tava acordado com desejo de abraçá-lo. Conheceu que era ele pelo rinchar do cavalo. Quando o cavalo rinchou, as vacas se levantaram, os bezerros estavam longe, logo se aproximaram. Boa noite, meu amor, um aço, chegamos por cá. Cadê aqui o volume do meu Coité Cultura? Cadê o negócio aqui que aparece? Cadê? Aí, tá chegando aí o volume aí, pessoal? Tá chegando o volume aí. Padre Zé Juárez já tá por cá, Jorge Juárez, o padre Edivan Silva tá vendo a gente aí, né? Boa noite, Ana Almeida, Neuza Santana. Estamos principiando o Coité Cultura, né, filho? Estamos principiando. Hoje o bambu vai gemer. Toca, gaiteiro! Palito, oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos. É, meu filho! Oi, o bambu vai remer no programa Coité Cultura. Estamos chegando por cá, estamos vendo aqui o Coité Cultura, principiando. A gente estamos chegando aqui de boa, né? Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 1900 antigamente, né? Que o pai Zé Albino tá vendo a gente. Botar meu chapéu para eu continuar aqui meu negócio, eu esqueci do chapéu. É o chapéuzinho do dia a dia, mas o chapéu é uma pinrei também, né, Zé? Compadre com o Zé Albino. Cadê o pai Gilberto de Gilberto Lima Oliveira, tá vendo a gente aí, né? Boa noite aí, Furunco, né? Tô feliz, tá feliz, eita Furunco. Tá na felicidade sem fim, né, compadre? Tá na felicidade sem fim. O homem tá amando, né? Tá amando. Tá, os áudios tá tudo bom aí, né? Os áudios tá tudo bom aí, né? Tá chegando direitinho. Tô ouvindo o meu aqui, comadre. Aí. Deixa aí o seu celular que não estiver ouvindo e abre de novo, né? Ele tá sorrindo, não, aqui tem... Que é, filho de Deus, aí, né, compadre? Meu coração tá lindo, lindo, tá lindo, né? Ei, Gil tá amando, né, compadre? O galego, Gil tá amando aí, né? É o amor, né? É o amor. Deu valor a esses caras que é apaixonado assim. Esse cara vai medir, viu? Vai medir nos infernos! Ele tá amando nos infernos, ele tá amando. Diabo! É isso mesmo, né, compadre? Pobrezinho. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Tô mentindo o aço, Você tá mentindo. Eu tô falando as verdades dos buchos grandes aí, né? Boa noite, indo bucha grande.
O que é que tem? Só tem barriga grande aí. Pois é, Só muito pra bem, também né, aí. compadre, chegou por cá. Mexendo com mulher teu aí, seu mentorinho. Tem mentorinho certo, né, compadre? É, meu filho. Olha o bambu, vai. É me no programa Corte é Cultura. É desse jeito mesmo, né? Desse Ô jeito. Medina, tira essa perna do descanso, militrice ruim. Militis ruim. É, meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Mamãe é Nossa Senhora, papai Senhor do Bonfim, papai Senhor do Bonfim. Eu quero cantar uma jura, não posso cantar sozinho, não pode cantar sozinho. Jorge Watt tá dizendo aí que me viu ontem lá no desfile. Pode até ser, né? Pode até ser, que eu não vou dizer que não, porque eu, na minha correria, não olho para ninguém, só olho para o lugar que eu estou trabalhando ali, né, compadre? Maria Fonseca tá vendo a renda aí. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aí, viu, pessoal? Vamos mostrar para vocês aí que ficou bacana, ficou mídia pipoca. A gente saiu de uma ponta a outra aí, registrando os melhores momentos aí do 7 de setembro, né? E narrando em cima dos meninos bonitos, as menininhas, tudo. Foi, tá velho não, acho que ninguém tinha visto um 7 de setembro tão organizado que foi esse ano aí, né? Tá de parabéns aí o pessoal da educação. Da pessoa do deputado federal, estadual, municipal. Não sei se vale a pena falar nos deputados, mas não tem nada a ver com o deputado aí, né? Tem que falar em Afonso, como é que Lucas Afonso, que faz aí, organiza aí, é o secretário é o chefe desse negócio das dançarinas, dos meninos, ensinando aí. As escolas contribuem demais da conta, né? São as interagindo, as escolas danadas de bem feito os negócios. E o deputado Aguinaldo, deputado o quê, rapaz? Secretário Aguinaldo, velho, né? Aguinaldo da Educação tem feito um trabalho bacana aí, né? E sai na frente, fica bom, essas coisas é bom, né, compadre? Mesmo o pessoal do Bucho Grande. Boa noite, indo do Bucho Grande. Sim. Só tem barriga grande aí. Quem tá bonito é o compadre Gil, que só tá amando, né? Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu. Quem conhece aí, né, compadre? Cadê, pá? Vamos adiantar aqui. Deixa eu ler as mensagens aqui rapidinho. Deixa eu ver quem é que tá chegando pro carro. Cada juro, não posso cantar sozinho, não posso cantar sozinho. Cada um faz o que quer, o rei da bola Pelé. Pois é, nome Major é, só brinca no Cavaquinho, né, compadre? Marlilúcio Fonseca da Silva tá lá vendo a gente. Boa noite, compadre. Tá tudo bom, compadre? Marlilúcio. Tá com Marlilúcio. Tá aí vendo a gente. Gil Lima tá por cá dando boa noite aí. Tá feliz, né, Gil? Tá feliz. Gil Lima tá feliz. Muito bem, né, Gil? Tem Gil Lima, tem Gel Lima, é uma limagem danada. Mas Gil tá amando. Daqui a pouco eu vou botar uma música bonita pra Gil se apaixonar mais, viu, Gil? Cuidado com esse namoro daqui pra dezembro. Final de ano é tempo de casamento, não pode demorar demais, né? Tá enganando a pobre da moça, né, compadre? Ô Antônio, velho, Antônio Oliveira da Silva, Prisciano, compadre Antônio de Rumão, tá vendo a gente aí? Vive Coscobeu, né? As estradas, vixe. Rapaz, é impressionante. As estradas parou aqui vindo de Bandiaçu, ali no Cajueiro, saltou o Coité, foi fazer de Retirolândia para Valente. Ficou a gente aqui, né? Vamos ver o que é que vai dar aí, né, compadre? Vamos ver no que é que vai dar, porque a gente não é beijo nem nada aí. Jorge Soares, está vendo a gente, Jorge Soares? Viu ontem? Por que não falou comigo, Jorge Soares? Pra gente tirar pelo menos uma foto, assim, né, compadre, velho? Pra não ficar nesse negócio aí. Gil, o amor é lindo, Gil. Triste é a falsidade, né? Padre Gil tá amando e amor é lindo. Foi o modo do amor que Deus, né? Adão insistiu demais e criou essa situação toda, né? O modo do amor. O amor, né? Miguel Dantas chegou por cá com Mariana Beatriz. Manda bisuinha, dá o ok aí, viu, com Mariana Beatriz. Fala de higiene da parte dele. Cadê aqui, aqui as coisas que eu vejo o pessoal, né? Que Deus fez o homem, né? Deus fez o homem e fez o homem, fez Adão e fez o mundo e descansou, não foi? Foi, Deus fez segundo o pessoal diz que Deus descansou
nos 6 dias, no 7, mas Deus não cansa. Como é que ele descansou? Mas vamos dizer que Jesus fez o homem e Adão, e fez o mundo e descansou o homem e descansou Adão. E descansou Deus que tinha feito o mundo e fez Adão. Mas quando veio a mulher, nem descansou mais, nem teve sossego, nem Deus, nem Adão, né? E aí a gente sabe que é desse jeito. O homem ama por causa disso, né, compadre Miguel? Compadre Antônio também Oliveira é apaixonado aí, né, compadre velho? E a gente sabe que no mundo a gente sabe que no mundo tem 2 tipos de mulher, não tem, compadre? Tem 2 tipos de mulher, não tem mais que 2, só 2 tipos, né? Tem aquela mulher, né, que quando deixa o homem, cadê aqui? Deixa eu ver aqui como foi que eu escrevi esse negócio aqui, né? Que deixa o homem calmo, né? Tem a mulher que deixa o homem calmo, quando, né? E tem a mulher que quando o homem está calmo, tira a calma do homem. Então é só tem essas duas, né? E aí daqui a pouquinho a gente vai resumir essas coisas aí, né, compadre? É por isso que a gente está amando. Então só tem 2 tipos de mulher. Aquela que deixa o homem calmo, né? Que o cara deixa o cara calminho, né? Quando o cara tá de boa, né? E tem aquela que quando o cara tá calmo, tira o cara do sossego também, né? Então só tem essas duas mesmo, não tem por onde correr. Mas sem ela não dá pra viver, não, né, compadre? É ruim que a gota tá terrena. Pensa. Né, compadre Miguel? Toma lá da cá um aço, não tem isso de dar lá cá, não. Ela dela. Toma lá da cá, a gota terrena. Ela tá lá da cá, uns infernos, velho, né, compadre? A gente fica revoltado também com essas mulheres velhas. Pois é, né, compadre Gil? Compadre Jorge, você viu, né? Eu não lhe vi. Você não lhe viu. Eu não entendi nada. Aqui tem uma mensagem aqui em cima do compadre velho, que ele disse que me viu, né, compadre? Compadre Maria Fonseca e Marliluce Fonseca, de Jesus Simpliciano. Eu não lhe vi ontem. Eu estou lendo o mapa Gota Sereia, né, compadre? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí o desfile, né? Nós temos um resumo rapidinho e temos também o desfile de fora a fora aí, que a gente não está beijo nem nada, mas dá para os meninos brincar aí. Só brinca no chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, o remédio é chorar. Quem você ama para sempre, foi-se embora, enquanto você chora, vem sorrir no teu lugar. Baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito, o remédio é chorar. Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Pera aí, rapaz, o que foi que aconteceu aí? Volta esse negócio aí. Pera aí, não é assim também não, não é essa brutalidade toda também não, né? Eita, a gente tá falando uma coisa aqui, aí o pessoal da produção aqui, é um negócio de um vídeo da mulher aí, né, compadre? Da mulher que agredindo, querendo fazer do marido vítima, né? E a coisa ficou meio apirrinhada, que um cara armou pra cima dela aí. O próprio marido foi com o Gil. Esse vídeo tá rolando o mundo todinho aí, né? O vídeo tá rodando o mundo todinho aí. Ela na verdade, querendo se fazer de vítima, né? Cadê ela aqui? Vamos mostrar aqui onde vê. Cadê, compadre? Esse aqui? Eu faço mais ainda. Você me bateu. Pois é, ela vai se bater aí, né, compadre Miguel? Pra poder acusar o marido. Vamos soltar o vídeo aqui pra vocês verem como é que tá o vídeo. Se eu ajeitar aqui direitinho, porque é um vídeo da internet, né? E a gente só mostrar para vocês aqui esse apresentador aí, ele que passou esse vídeo. A gente não sabe se esse vídeo é um vídeo, se foi na Bahia, mas tá rolando o mundo todinho aí, né? Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Eu faço mais ainda. Você me bateu. Você me bateu. Bate. É a palavra contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou arregaçar minha cara. Por que você me bateu? Olha aí, ó. Por que você me bateu? Olha aí. Como assim, cara? O que você tá fazendo? Ela criando uma história, velho. Ela cria uma história, velho. Vai dar alguma bosta. E eu fiz o que o pedido vai dar. Tem um anjo, minha delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Olha isso. De todos os possíveis. Você me bateu. Cadê? Olha isso. Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso, hein? Fez. Cadê? Você fez.
Quando que eu avisei? 5 para 1 da tarde, ela se espanca para dizer que o marido bateu e denunciar. Você me bateu. Olha que gravidade nós estamos vivendo. Eu vou Olha isso aí, olha o que ela fala, olha o que ela fala. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua, eu João Calil. vou arregaçar minha cara. Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Eu faço mais ainda. Faz. Você lá. me bateu. Faz. Você me bateu. Bate. Eu vou falar contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua, eu vou arregaçar minha cara. Por que você me bateu? Olha aí, ó. Por que você me bateu? Olha aí. Como assim, cara? O que você tá fazendo? Ela criando uma história, velho. Ela cria uma história, velho. Vai dar alguma bosta. E eu fazer o que eu pedi que vai dar. Tem um anjo, meu avô, delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Olha isso. De todos eles possíveis. Você me bateu. Cadê? Olha isso. Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso, hein? Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu avisei? 5 para 1 da tarde, ela se espanca para dizer que o marido bateu e denunciar. Pois é isso aí, né, compadre, velho? Compadre Miguel, tanto compadre Ney, manda aí pra mim um sambinha aí, né, compadre? Vou mandar o sambinha pra você. Não te associe que eu vou aí, né, compadre Miguel? Zacarias chegou por cá, chegou Gildásio Lima, show da Cisar. Cadê, rapaz? A rádio, sai todo mundo. Não sorri não, né, Gidásio, velho? Gidásio Lima. Cada uma música boa danada, né, compadre, velho? Gidásio Lima, deixou eu só dar, foi, Gidásio? Aí a rádio ficou inovaram aí a programação da Rádio Cisal, inovaram aí os locutores, o sistema de programação, um negócio assim. E a gente perdeu a identidade aí, ficou só as histórias aí, né? Mas é assim mesmo, né? A vida tem essas punhaladas do lado. O compadre Dadá Araújo Cunha Cipriciano, né? Isso é uma mulher, não, isso é uma gota zereira, né? Isso aí é modo de um país que a lei é tudo é arrinada, tudo fora do lugar, dá ousadia demais algumas coisas. A gente não está se dizendo aqui para homem para homem aqui tá espancando mulher. Tem muito homem aí, bandido aí, que enche a cara de pitucilina, chega em casa aí, mas isso é um caso isolado, né? E o caso dessa mulher é um caso isolado aí não é todas que faz isso não, mas essa daí tá se batendo, se machucando para se fazer de vídeo, né, compadre, velho? Eu antes de mostrar aí o desfile, pessoal, das coisas, eu tenho um negócio aqui das coisas para mostrar também do nosso show lá nos Ciganos, que a gente fizemos lá foi sexta-feira de festa muito grande, come e bebe lá na festa de Nélio Cigano, seu aniversário, e a gente teve que tocar lá e resistir a mando e pago de Nélio Cigano, e a gente tem que fazer para Nélio lá aquela festa bacana. Tocou Vanório Cigano, tocou Nil Santana, tocou Dinho Lopes, foi 3 bandas durante o dia, e eu toquei 2 vezes ainda, por conta que o pessoal lá, o outro não aguentou e foi embora, e com Cigano não tem esse negócio disso não, né? A Gildásio do táxi, finge de Nossa Senhora do Céu. Gildásio do táxi, não tem nada não, mas aqui tem Gil Lima assistindo, e Gildásio Lima, né? Gildásio Oliveira tá aqui vendo a gente também. Mildinho velho de Forró Bodó chegou, do Forró de repente chegou aqui para ver a gente, o Padre Noé, o Padre Black, o Padre Dadá, né, compadre velho? Miguel velho, compadre Miguel Zacarias, tá chegando por cá, né, compadre velho? Eu vou mostrar, viu? Agora viu, o negócio é esse aí, o negócio que o mundo tá assim. Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Eu faço mais ainda. Faz. Você me bateu. Faz. Você me bateu. Bate. Eu vou falar contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua, eu vou arregaçar minha cara. Por que você me bateu? Olha aí, ó. Por que você me bateu? Olha aí. Como assim, cara? O que você tá fazendo? Ela Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso, hein? Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu avisei? 5 para 1 da tarde, ela se espanca para dizer que o marido bateu e denunciar. Você me bateu. Olha que gravidade nós estamos vivendo. Eu vou falar Olha isso aí, olha o que ela fala, olha o que ela fala. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua, João Calil. eu vou arregaçar minha cara. Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Eu faço mais ainda. Faz. Você me bateu. Rapaz, isso aí não tem jeito não, né, compadre Gildásio? Faz medo, é por isso que as mulheres hoje tá ficando um negócio assim, não estão mais tendo mais um matrimôniozinho, não está rolando mais uns casamentozinhos, porque o homem está tomando medo. Na verdade, tomando medo por conta dessas coisas, que a lei, enquanto aí, se ela der queixa desse camarada aí, enquanto aprovar contrário, não for feito aí lá o exame cadavérico, que fala,
Cadáver que tá morto, né, compadre? É o delito lá, fazer lá o exame de corpo de delito, né? Aí ele fica preso, ele vai ficar detido, vai pagar um advogado. E aí, se provar ao contrário, e ele não bateu, ele sai e tal, e fica por isso mesmo, né? Eu vou, antes de eu ir pro 7 de setembro, vou aqui. Cadê compadre velho? Compadre Miguel velho tá lá doidinho pra ver o sambinha, que inclusive foi ele que fez esse evento lá no Peba de Mãe, né, compadre? Daqui a pouco eu leio as mensagens aí. E, né, compadre Adal? E aí a gente volta pro desfile bonitão aí que a gente vai mostrar pra vocês. A gente rodou a rua toda aí, né? Vai vir aí uma pataquada danada aí. Vamos ver aqui, depois a gente volta lá pro cigano, pra ciganada aí. Bora, Miguel Dantas, aí foi o seu evento, Miguel, aí do Peba. A gente estava presente aí com sonorização, mas o velho rouba nós e nós estamos para vocês. Coisa boa aí, né, compadre Miguel Dantas, velho. Daguinho chegou, Daguinho velho chegou aí, desejando uma boa semana pra todo mundo. Graças a Deus, né, Daguinho velho. Chegou aí, né, pessoal? Aí ela foi no Peba de Mãe, lá com o compadre Miguel Dantas. A gente fizemos esse samba aí no ano tasado, foi, compadre? Valeu, compadre Miguel. Deixa eu ver aqui a mensagem do compadre João. Boa noite, João Paulo Carneiro Ramos de Santana. Boa noite, compadre Nini, né? Só resta aí para nós brasileiros, né? Esperar em Deus, porque só Ele pode mudar todo o curso da história, né? E estamos sobre o controle dele. É verdade, né, compadre? Não adianta. As leis dos homens é uma lei que muda, tira de umas coisas, bota de outra. A gente não entende muita coisa, como é que tá ficando esse mundo velho de Deus, né? Esse negócio velho. Aqui em Salgadalho, o cara, um proprietário lá de Sargada, como diz a história, por 3 vezes pegou um cachorro dentro da roça dele, matou para mais de 14 criações nas 3 vezes. E na segunda vez ele laçou o cachorro dentro do curral, levou para casa do dono. O dono disse que não era dele, que não era o cachorro dele que tinha feito aquilo ali, que não provava nada ter sido o cachorro dele. Ele soltou o cachorro, ficou por isso. Na terceira vez, ele perdeu a paciência e acabou. Foi a óbito o cachorro, ele soprou, o cachorro deu um problema lá, morreu. Deram queixa do que ele fez isso com o cachorro, ele ficou detido. Foi preso porque ele matou o cachorro. E hoje, se você matar um cachorro, é que prisão perpétua. Se você matar um gato, se você matar um passarinho. Mas se você atirar em qualquer outra pessoa aí, no ser humano qualquer, você subir do flagrante, você responde em liberdade. Se uma mulher bater em você e for ela que bateu em você e ela dizer que foi você que bateu nela, você vai pra cadeia. Então, não tem por onde correr, né, compadre Adal? Que o compadre Adal tá dizendo que quem tem uma mulher dessa aqui não precisa ir aos infernos, né? Não vai não.
Vai encontrar com o Furrupa lá, não vai dar certo não. Né, Daguinho, velho? Comadre Del chegou por cá, tá vendo a gente aí. Comadre Del Cunha também, irmã de Patadal, tá vendo aí. Boa noite, meu amigo, quem é que tá aqui? Adão Duque, é lá de... Agora você não me fuja a memória aqui da minha cataranada, é lá de Juazeiro da Bahia, é Adão Duque de Caxias, né, compadre? Pois é, compadre. Bora adiantar aqui, filho de Deus. Vamos adiantar aqui, a gente não é besta de nada, né? Vamos adiantar aqui pra gente poder mostrar pra vocês aí um pouquinho da história de ontem. Depois a gente volta com nossa matéria aí. O 7 de setembro é o símbolo da nossa liberdade e a força do nosso povo. O 7 de setembro é mais do que história, é identidade e orgulho de ser brasileiro. É o convite para lembrar de onde viemos e para onde queremos ir como nação. O Nordeste é resistência. É cultura e identidade do nosso povo. Viva o Brasil e viva o Nordeste! Muito bem, mas eu antes de eu ir para a matéria completa, aqui é um resumo rapidão, mas eu vou antes de eu ir para a minha matéria completa aí, né, comparadão? Vem para cá, rapaz, para nós andar aqui no Rio São Francisco, no barco, Deus me livre. Eu não sei nadar, nem sou pecuarista para estar criando peixe dentro do fundo do mar. Deus me livre, Adão, fica com o teu Rio São Francisco aí. Eu não quero conta, eu fui no mar 2 vezes, 2 vezes que eu fui me arrependi. Mergulhei com a boca aberta, engoli 2 goles de água. Sal da gota serena, viu, que eu nunca vi tanto sal como Deus botou naquele mar. E aí eu me arrependi, passei o dia todinho bebendo a água que eu levei e essa sede não passava. Fui pro Rio São Francisco aí uma vez, mas outra vez mais miudinho aí. Inventei de tomar um banho nesse furunco aí. Fui mergulhar numa zona meio furada aí, perdi a cueca, perdi o sapato. Deus me defenda, tô fora dessas pataquaras de eu não sou submarino, não tenho interesse para essas coisas, né? Muito bem, antes de eu ir lá por coisa, eu vou mostrar um pouquinho aqui do nossa participação lá no evento de sexta-feira. Digo Padre Nélio, o aniversário do Padre Nélio aí. Bora nisso, Satã! Simbora! Ao vivo! Angela, sem você, não sei viver. O nosso amor pode acabar. Eu vou sofrer, Angela, Angela, meu amor, Angela, amo você, Angela, eu te quero, Angela, te quero bem. Hoje eu não te troco por ninguém. Hoje meu mundo é triste, é a dor sem você. Angela, olha, sem você não sei viver. Alô, Miguel! Vem pro Miguel dançar lavar. Angela, meu amor, te quero bem. Hoje eu não te troco por ninguém. Bora! Hoje meu mundo é triste, é a dor. Angelina, você me conhece?
Eu te vi outro dia, minha prima, você se parece com a filha de Dona Maria. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Angelina boa, Angelina meu bem. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Angelina boa, Angelina. Angelina, você me vê. O seu amor pode acabar. Eu vou sofrer, Angela. Angela, meu amor. Angela, te quero bem. Angela, eu te quero. Não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Mas meu mundo é triste. Angelina, você me conhece. Eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece. Ó, filha de Dona Maria. Angelina, você me conhece. Eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece. Ó, filha de Dona Maria. Ó, o rebolado, Angelina. Ó, o rebolado que ela tem. Ó, o rebolado, Angelina. Ó, o rebolado que ela tem. Angelina boa, Angelina, meu Deus. Angelina boa, é ao vivo. Muito bem, Angelina, Angelina boa, né? Deixa quieto. Quem tá fazendo aniversário hoje, boa noite, compadre, é Nativa Barreto, de Santana. Estou fazendo aniversário hoje, dia 8 de setembro. Muito bem, cadê? Vamos cantar os parabéns para a comadre Nativa. Nativa Barreto, tá em Salvador, compadre. Salvador, tá aqui, é daqui da região, né? É parente com o compadre Miudinho. Parente com o compadre Miudinho e mais com o compadre Miudinho aí do Forró Repente, né, compadre? Tá lá vendo a gente em Salvador. Compadre Nativa aí, boa sorte, né, compadre? Felicidade por essa data especial, né? Eu não gosto muito de lembrar quando eu faço o ano, não. Eu fico triste, que eu vou ficando mais velho, eu fico desmantelado, mas é interessante, né? Coisa assim, passar uma catraca de um ano para outro, né? Compadre Adão Duque, tá dizendo que compadre de Santana, eu sou filho aí de Salgadalha, moro aqui em Juazeiro da Bahia. Venha pra cá, filho de Deus. Quem vai aí a gota de serena, filho de Deus. Tu é doido. Aí já dividiu com o Pernambuco, daí pro Coscobel é 2 minutos, né, compadre Neuza Santana? Vendo a gente aí, Zacaria, mamãe tá lá vendo a gente. Marca o Padre Nel, os meninos lá na sala, comendo pipoca, a conversa ripisada desgraçada, né, compadre? Lá a conversa ripisada. Tá assistindo pelo YouTube lá, né? Eles lá assistindo pelo YouTube. Pode mentir nos infernos! Se quer mentir, pode mentir, né? Compadre Jéssica Carneiro tá por cá, vendo a gente aí, obrigado. Compadre Roberto Cardoso, o irmão de Cardozinho da Bahia. Tá lá, o Cardozinho passou aqui, compadre, nestante, mas não me achou, né? Tava resolvendo as pataquadas aqui na cidade e não me achou. Desencontrou do nosso horário, né, compadre Roberto Cardoso? Mas ele tá bonito na foto, né? Dizer que vai arrumar uma namorada para casar aqui em Coité. Coité é lugar de refúgio, né? Compadre Jorge Arlinho, você viu aí o jegue aí no Servi. Daqui a pouco eu vou mostrar o jumento e representante do Cinzal. Só bota o bichinho para representar coisa ruim. É cangaia, é feixe de lenha. Não sei por que o jumento é desse jeito. Falar nisso, a notícia que nós temos de jumento que vai ficar em extensão, né? Não vai demorar, estão matando os bichinhos. Ninguém que vem assim embora que o jaqueiro se soltou. Pra poder esse negócio de... o jumentinho, quando falou o nome dele ali, Compadre Nativa mora no açuguinho, não tem negócio de negócio de Salvador, não. Salvador é a outra comadre Miudinho, que eu tô tocando aí uma pessoa por outra, né? Mas tá tudo no mesmo caminho, né, Compadre Nativa? Reginaldo Ferreira, boa noite, compadre de Santana. Cadê a menina feia do Coscobel? Cadê a menina feia do Coscobel? Quem é que sabe onde é que tá, rapaz? A menina feia. Você tá mentindo que eu sei. Ele que tá perguntando cadê a menina feia, né? Tá por aí, filho de Deus, tá por aí. Aí é feio, eu conheço. Eu conheço esse menino feio aí, né, Reginaldo, velho? Manda aí um abraço aí pra minha família aí em Salgadalha, que tá falando isso aqui, é Adão Duque de Caxias. Paninho, manda aí um abraço aí pra minha família em Salgadalha e o povo aí do Costa de Coité, né? Principalmente para você, meu amigo. Valeu, Paradão.
Fica aí, para nós agora mostrar os negócios do 7 de setembro aí, né? Que foi bonito, não foi? Foi bonito virado com os comeu. Mas não, você vou cantar os parabéns, né, velho? Os parabéns. Para a comadre Nativa Barreto aí, que tá fazendo idade nova. Compadre, idade nova, né, compadre? Idade nova. Assim Miranda chegou por cá, velho de Farabadó, com esse cabelo velho. Tá perto a gente lançar o livro do velho, né? Eu tive ontem conversando com um dos escritores que participou do livro do velho. A gente pilheriando, ele perguntou se nós tínhamos marcado a data. Eu falei, o velho tá aprumando aí, o negócio não é fácil não, né, velho? Ele tá aprumando aí, pra ver se acha uns filhos de Deus, pra gente achar um lugar pra fazer um evento, pra tal, e negócio, ver se dá certo, né? Tem que dar certo, deixa o frio acabar mais, que o frio tá virado a coisa comeu, né? O frio tá coisado assim. Você tá mentindo que eu sei. Essas meninas velhas, né, velho? Você tá meninas. mentindo. Adelide Oliveira. Você tá mentindo. Vamos adiantar aqui, cadê, comadre? A aniversariante Nativa Barreto, né, comadre? Zé João, Gota Serena, velho. Tá lá vendo a gente também, né, Zé João? Cadê? Bora, ô Nário. Nada é vizinho de Zé João lá, Zé João é violonista e nada é de safoneiro. Vamos cantar os parabéns pra Nativa lá, que hoje é a idade nova dela, vamos? Bora, Ná! Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. Misericórdia. Nossa, me ajuda. Seu Pedro, canta direito. É aniversário dele. Esqueci, seu Pedro. De novo. Seu Pedro. Ô, seu Pedro. Me ajuda, seu Pedro. Canta direito. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, velho. Começar de novo. Seu Pedro, pelo amor de Deus, aí também não, né, seu Pedro? Aí também não. Aí é a exclamação do seu Pedro. Valeu, né, comadre Nativa? Valeu, comadre Nativa aí, tá feliz assim mesmo, né? Tá feliz aí pela sua passagem desse seu aniversário. O importante é estar comendo cuscuzinho, aprumando com a vida, né, comadre Adelídio? Se eu deixar eu mostrar aqui uma coisinha pra ela aqui, referir aqui. Vale pra você aí. Parabéns! Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei? Muito bem. Pra que você não me iludisse assim. O amor é lindo, né, compadre Jaime? O Jaime, Bahia arruinou, você foi, Jaime? 9 gols e 60 gramas de 2 jogos. Aí não tem futuro, não. O time do Nordeste pode desistir, sair do campeonato. Que aí também é uma falta de higiene aí, né, compadre? Tá alegre do apito do lixo, né? Compadre Jaime, tá tudo bom, né, compadre Jaime? Zacarias, vamos papocar lá. Compadre Jaime, cuidado com esse pessoal aí que gosta de arrumar namorada. Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Eu faço mais ainda. Você me bateu. Você me bateu. Bate. É palavra contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou arregaçar a minha cara. Por que você me bateu? Ela alto se batendo aí e tal, só que ela não sabia que o marido estava gravando no celular, tiraram as imagens, que ela se machucando, né? Olha, velho. Isso passou aí no Zé Tem um anjo meu delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Olha isso. De todos os possíveis. Você me bateu. Olha isso. Aqui.
Cadê? Aqui. Eu não fiz isso, hein? Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu fiz, hein? 5 para 1 da tarde. Ela se espanca para dizer que o marido bateu e denunciar. Olha que gravidade nós estamos vivendo. Olha isso aí, olha o que ela fala, olha o que ela fala. Você vai fazer mais? De mesmo, nego, mano. Tá um coscobeio aí, nego, pai Jaime. Tá assim, então, as mulheres hoje tá ficando sozinhas por conta disso. Os homens têm até coragem, assim, se apruma para ver se pega vou ver seu caso, aí conversa com um amigo, vou ver se dá certo. Aí, amigo, tu acha o quê? Eu arrumei uma sirigate ali. Rapaz, só tem 2 tipos de mulher no mundo, tu sabe, tem que jogar para o ímpar para tu ver se tu consegue, né? Só tem 2 tipos, não pode ser assim de qualquer jeito não, né? Não pode ser assim não, né? Tem o tipo que tira a calma do homem e tem o tipo aquele que tem como tá calmo e ela desgraça com tudo. É melhor ficar velho, né? Morrer sem... Como é que é aqui, Zacarias? Nil, o que é melhor? Ficar velho ou morrer cedo? Ou morrer cedo? Eita, gota sereia, né, compadre? É melhor ficar só. O que é melhor? Ficar velho ou morrer cedo? Rapaz, aí é melhor ficar velho. Morrer cedo também, vai se papocar para lá, não tem futuro, vai todo mundo pro Beleléu, né? Lá pro julgamento final. E aí tem um bocado de pataquara na vida. O padre Jaime Pereira, padre, eu tenho esse vídeo aqui. Tem uns vídeos de Cardoso. Amanhã eu vou. Mande que Cardoso está desaprumado. Precisa de alguém auxiliar ele aí para mais tratar aqui, né? Tá difícil. Bora, vamos lá, depois a gente toca aí as musiquinhas do show aí do Cigano que a gente participou para vocês dentro da programação. Mas a gente vai lá agora pro desfile, 7 de setembro. Desfile, deixa essa mulher brigar para lá, bater quem quiser, né, compadradão? Bora aí, vamos adiantar. Meus amigos do Coité Cultura, estamos aqui na expectativa do grande desfile agora, do 7 de setembro. As escolas já aqui se preparando e a gente vamos registrar para vocês. Tá aí na nossa audiência, nos assistindo, mostrar mais uma coisa boa de Coité. Quem mostra os ruins já tem quem mostra. Vamos mostrar os bons. A partir de agora, mostrando para vocês aí. Vai começar, vai sair aqui na avenida o grande desfile 7 de setembro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Pronto, aí teve aí a oração aí, o Pai Nosso, aí com o secretário Aguinaldo, ele que é secretário de Educação. Vamos seguir aqui, gente, na avenida e mostrar para vocês os melhores trechos aqui desse desfile 7 de setembro. Um grande porte hoje, a gente não se via isso em Coité, viu, gente? A verdade é que a gente não via isso, mas essa Secretaria de Educação de Coité, a gestão aí do prefeito Marcelo, tem fortalecido muito essas culturas. E isso aí é importante, né? Vamos adiantando aqui. Aí vem mais uma fanfarra aqui passando, né? Essas crianças aqui simbolizando a bandeira aí do Brasil, bandeira de estado, do município. E é tudo isso. A gente vamos entrar aqui aos poucos, mostrando para vocês aí os melhores trechos. Mais uma fanfarra aqui. A gente dá seguimento, mostrando para vocês que não pode aqui estar nesse domingo bacana aqui, né, pessoal? Mas faz parte. A gente tá aqui para isso, para estar mostrando para vocês as coisas boas. As coisas ruins já tem quem mostra. É aqui mais um carro alegórico. Esse carro representa aí o sisal, o jumentinho ali, o motor de sisal, campo de fibra, enfim. Dentro de um desfile, outras valorizações da cultura, da nossa sobrevivência, vamos dizer assim. E aqui esse carro alegórico vem simbolizando aqui o sisal, as escolas que vem representando essa escola de Goiabeira, né, do povo do distrito de Goiabeira aí, que vem representando aí essa coisa bacana. Nordeste é o meu país, aqui essa faixa dizendo isso.
O Nordeste, eu vejo isso uma parte forte, mas é simbolizando a divisão. Eu não gosto de dividir. Dividir eu acho que não somos, mas é a minha opinião, né? Aqui mais uma escola representando aqui, não sei o que categoria é essa aí, mas importante que está aí presente, é isso que importa, né? Bora caminhar, Coscobil, bora subindo aqui, vamos adiantando aqui, que é muita gente, é muitas escolas, mais de 1.200 alunos. Eu daqui a pouquinho vou descer lá vou descambar lá para a parte da expectativa do povo, vão esperando, lá na avenida, no Centro Cultural. Aqui nós estamos saindo aqui perto da prefeitura, para vocês que conhecem a cidade, aqui na frente do ginásio aqui, e vamos descambando. Aí coisa bacana, a gente vê os nossos jovens simbolizando aí, carregando essas bandeiras. Educação é acima de tudo, né? E a gente fica feliz de ver tanto jovem com essa educação. Ó, pessoal, é o caminho do mundo de melhorar a performance de se viver, a educação. Esses professores merecem todo o apoio da sociedade, professores, valorização. É para essas meninas aqui vestir aí, simbolizando o Brasil, verde e amarelo. Aí vai ser as mães de família do futuro, talvez, né? E por aí a gente vai agradecendo aí a Deus por essas oportunidades. Vamos ver isso aqui. Mais um aí, ó. Bom, né? Bonito de ouvir essa participação aí desse pessoal. Vamos passando, vamos seguindo em frente. E a gente precisa mostrar todo o percurso, né? Todo o percurso a gente tem que mostrar para vocês. Dá uns 3 quilômetros. E eles vão rodar aí, vou fazer um mapeamento aqui para vocês que estão nos assistindo. Sai aqui da próxima prefeitura, do colégio João Fragoso. Aí desce aqui a principal, sai aqui no Centro Cultural. Aqui, vou ver o professor aqui. Ele que vai falar um pouquinho com a gente. O Adevaldo é professor, ele é um caba velho, retado, gosta de cultura. E está aqui como professor, mas está participando aí do 7 de setembro aí. O pai Adevaldo velho, quem vai falar um pouquinho pra gente aí. Bora aí, caba velho, fale qualquer coisa aí, bora. Vamos falando aí a representatividade do Nordeste, né? Mostrando a sua força, mostrando sua cultura, sua culinária, sua arte, seus festejos. Muito bem. A valorização do povo nordestino no dia 7 de setembro. Valeu, professor! Pois é, mais um carro alegórico. Aí você viu a fala do professor Edevaldo, foi vereador por 5 mandatos, tá aí na escola, é professor nativo. Isso é bom, né, gente? Isso é bom. Vamos seguindo, pessoal, mais um carro alegórico aí, simbolizando. Aqui tem essa turma aí simbolizando um congaço. As escolas têm criatividade e isso é importante, né? Ver os alunos cria essas atividades para poder dar dinâmica aí a esses jovens que vem aí o futuro do nosso país, da nossa cidade, enfim. Tem que ser o jovem, não pode deixar os jovens finalizar suas vidas ou seguir vida com um mundo diferente. Tem que ser na educação, né? Aqui vem outra categoria, simbolizando aí, não sei se é o pessoal não sei do que me surgiu falava, aqui simboliza a religião, tudo isso é importante, né? Aqui é outra, não sei se aqui é cozinheiros, uma vontade de gente aí, pessoal, voltando aí. Daqui a pouco vai chegar lá no público, viu, gente? Chegar lá no público, pra gente mostrar mais a quantidade de pessoas aí acompanhando. Vamos ver aqui mais uma fanfarra? Mais uma fanfarra aqui. Aqui estamos chegando, viu? Aí, mais outra fanfarra aí, né? Simbolizando aí, fanfarra de Conceição do Boité. Vamos subindo, vamos adiantando, não estamos beijando nem nada. Se descascar um limão aí, não toca nada. Entra água na boca. Bora, vamos seguir. Deixa os meninos tocar as cornetinhas dele aí, né, compadre? Deixa ele tocar. É isso aí, Coité Cultura. Eita, triste partida. Aqui é a caminhonete aí, o caminhão aí da triste partida. Vão embora pra São Paulo. Não vá não, filho de Deus, tu é doido.
Eita, coisa que comeu. Vou embora pro vizinho, triste partida aí. Estão indo embora para o sul do estado. Vão com Deus, Jesus e Maria e José. Goité Cultura, mais uma fanfarra aqui. Essa fanfarra aqui pertence aí, se eu não me engano, ao distrito de... Essa daí é o distrito de Chapada de Riachão, viu? Visitando Goité. Ó, vamos ouvir um pouquinho. Vamos ouvir. Vamos ouvindo aqui. Tô seguindo aqui. Dá pra vocês aí, o telespectador, ter a noção. Foi muito bonito. Logo mais às 7 horas tem a fala do prefeito lá no palco. Receber todos esses alunos. É importante. Vamos subindo aqui, vem mais um carro ali, alegórico. Esse é o carro da fibra, o neguinho da fibra, a estendedeira de fibra não. Não sei aquele ali não. Aqui já é o pessoal do Corpo Bombeiro. Já é o último desfile que seguindo. Não é o último desfile, tá seguindo todo mundo junto, mas eu tô falando que eu tô subindo até chegar no ponto deles aí. Corpo de bombeiro aí, né, pessoal? Corpo de bombeiro aí. Vamos ver mais um trechinho deles? Pronto, gente. Agora eu vou descambar para aqui. Já estou encontrando muita gente aqui. Aí os participantes, os curiosos, os populares, enfim. Mãe, de pai, de alunos, tio, sobrinho, parente, derente. Todo mundo juntinho para ver aí o 7 de setembro. Tá aparecendo a capital, né? Vocês vão ver tanto de gente aqui na avenida, vendo passar aqui essa coisa bacana, gente. Que coisa boa, viu? Vou mostrar pra vocês aqui, que coisa bonita. Isso é bom, gente, isso é muito bom. Isso é bom para o nosso jovem, pra gente. Aí tá acontece aqui, pessoal, de gente aqui, nessa expectativa, torcendo aí pelo desfile, os seus filhos aí, vestidos representando qualquer escola, uma das escolas aí. Vamos seguindo aqui, nós estamos aqui lembrando vocês, já estamos aqui na praça aqui do Centro Cultural. Centro Cultural. Aqui vai descambando aí até lá, na Fonte Luminosa, né, pessoal? Vamos seguindo. Aí o pessoal está aí no Centro Cultural, já seguindo a rampa aí, e vai descambando aí. Mostrando para vocês esse detalhe importante aqui do Goité Cultura, para quem não pôde vir aqui. Tchau, tchau! O 7 de setembro é o símbolo da nossa liberdade e a força do nosso povo. O 7 de setembro é mais do que história, é identidade e orgulho de ser brasileiro. É o convite para lembrar de onde viemos e para onde queremos ir como nação. O Nordeste é resistência. É cultura e identidade do nosso povo. Viva o Brasil e viva o Nordeste! Muitos bem, nego Padre Jaime, como é que você me viu, Padre Jaime? Se você não estava aqui, como é que com a câmera você vai me ver? Se eu estou atrás das câmeras. Padre Jaime está igual os tipos de mulher. Tá vendo aí, né, as confusões que as mulheres estão dando aí, né, Padre Jaime? Cardozinho está lutando por casamento e as mulheres não dão certo, desconfiado, ele desconfia dela, desconfia dele. E depois que eu disse a ele, Cardoso, cuidado, só tem 2 tipos de mulher no mundo, né? Só tem 2 tipos. É a mulher
Que quando o homem está nervoso, ela deixa o homem calmo, né? E a outra é a mulher que quando o homem está calmo, ela deixa o homem nervoso, né, compadre? Então, eu disse, cuidado, não tem outro fim da ativa, a não ser isso, né? É a mulher que deixa o homem calmo quando está nervoso e a outra que deixa o homem nervoso quando ele está calmo. Então, a cabrunquenta, como diz o velho, é a mesma coisa, né, compadre? Muito bem, Cotinha Cultura. A gente mostrou aí, né, comadrecita aí, mostrar para o povo que não pôde vir. Tanta filho de Deus que não pôde vir ver, né, o desfilezinho aí. E nas redes sociais aí o pessoal mostra um pouquinho aí os trechinhos. Não mostra assim como eu tenho essa doidice de caminhar a rua todinha. E dá um trabalho danado para editar isso aqui agora. Isso terminou ontem, mais ou menos, uma boca da noite. Eu vim para casa, quase amanheço o dia para editar esse vídeo. Esse furunco já acabou, pronto, já passou, já não tem mais serventia. Não ganhei um centavo, nada, só para mostrar para vocês. E vocês não dão um joinha aí. Falta de higiene também, né, filha? Falta de higiene também. Poderia ter consciência um pouquinho aí, para todo mundo botar um joinha para ajudar aí, né, filha? Eita, Angelina, é de lascar, né, pai? Deus me Ô, Angela, olha, sem você não sei viver. Alô, Miguel, vamos, Miguel, dança lavar. Angela, meu amor, te quero bem, mas eu não te troco por ninguém. Bora! Meu mundo é triste, é a dor. Angelina, você me conhece, eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece com a filha de Dona Maria. Olha o rebolado da Angelina, o rebolado que ela tem. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Angelina boa, Angelina meu bem. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Olha o rebolado da Angelina, olha o rebolado que ela tem. Angelina boa, Angelina. Angelina, não sei viver. O seu amor pode acabar. Eu vou sofrer, Angela. Angela, meu amor. Angela, te quero bem. Angela, eu te quero. Não te troco por ninguém. Mas eu não te troco por ninguém. Mas meu mundo é triste. Angelina, você me conhece, eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece com a filha de Dona Maria. Angelina, você me conhece, eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece com a filha de Dona Maria. Olha o rebolado, Angelina, olha o rebolado que ela tem. Olha o rebolado, Angelina, olha o rebolado que ela tem. Angelina boa, Angelina meu bem. Angelina boa, é ao vivo. Quando ele entrou no alpendre, os bezerros acompanharam. Disse o vaqueiro ao patrão, vim atender o chamado. O patrão disse, caboclo, eu vou lhe entregar o gado. Desde que você saiu, que é tudo desmantelado. Aê. Depois da sua saída, as vacas se revoltaram. Não foram mais o curral, nem os bezerros mamaram. Já morreram 15 reses, fora as que desabaram. Disse o vaqueiro patrão, eu não posso mais voltar. Já estou bem colocado, mesmo eu cansei de lutar. Aí baixou a cabeça e começou a pensar. Foi morar mais eu, teu pai e tua mãe te ama, mas não ama como eu, mulher. Vem morar mais eu. Ô mulher, pra que tu faz assim? Não fique judiando de quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. Ô mulher, pra que tu faz
faz assim, não fique judiando de quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. Tu soltou meu cavalo, deu correndo a vaquejada, pegou minha viola e deixou desafinada. O que foi que você fez que espantou a boiada? Porque tu não deu um grito. Eu vou ficar mais pedrito cantando chula e toar. Tu soltou meu cavalo, deu correndo a vaquejada, pegou minha viola e deixou desafinada. O que foi que você fez que espantou a boiada? Porque tu não deu um grito. Eu vou ficar mais pedrito cantando chula e toar. Olha o carro aí, olha o carro. Meu amor veio, veio não, que não veio, não sei não. Meu amor veio, veio não, que não veio, não sei não. Meu amor veio, veio não, que não veio, não sei não. Bora, Miguel. Pode chegar com a turma do samba, viu? Meu amor veio não, que não veio, não sei não. Meu amor veio não, que não veio, não sei não. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namora de madrugada, depois você sai calado, eu não compro pra ninguém. Vem amor, vem fazer amor comigo. Vem amor, eu te chamo e tu não vem. Vem amor, namora de madrugada, depois você sai calado e eu não compro pra ninguém. É assim, eu venho. Pronto, já cantou cultura, samba de roda, já! Aí o velho do forró, não, compadre Zacarias não foi lá ontem, Zacarias não foi lá no desfile que teve feira, foi lá na Expo de feira lá, né? Foi lá participar da Expo. É, muito bem, né? E tá aí, Cardozinho chegou agora aqui, passou por cá, já chegou na casa dele, tá cansado, virado a gota de sereia, ressaqueado, que namorou muito ontem, né? Mas mesmo assim, ficou de já me mandar um vídeo aí pra Cardozinho. E aí eu tô com esse vídeo aqui antigo, né? Seus cabelos, um aço. Batom vermelho, girassol, morena, flor do desejo. Ai, Deus tem lençol, um girassol, baixinho, pode valer. Batom vermelho, girassol, morena, flor dos desejos. Ai, Deus tem lençol, venço pra rua, sinto saudade. Ontem Mara Estúdio foi chover. Morena, flor dos desejos. Só não vai do sino, cuidado com a cabeça agora. Ai, Deus cheiro matador. Chama! O nome dela é Pequena Gravação. Vamos, Venta. Vamos passar a batalha. Ô, Nil Santana. Tá bacana pra você aceitar? Vamos, Rio. Vamos ver. E patrocina churrascão em alto mar. E a mulherada de copo na mão, biquíni e dental, passando fato em suas redes sociais, cheia de pose. Ela de Salvador, brasileira, tá com vocês. Bem, bem, não, isso aqui é a dor. Mas o dono da lança, garotinho, acerta que vaca. Vou tocar no seu casamento, porque novinha. Ô, Moraninho. Valeu aí, Cardozinho da Bahia, né, compadre, velho? Zacarias tá, a gente teve lá na Expo, começou e filmou as coisinhas lá, pirraram a menina no braço, mas é assim mesmo, Zacarias, não tem pelera não tem apirrei não, né? Com o que tiver de dar certo, dá, a hora que puder faz aí umas coisinhas, a gente tá por cá, né, compadre, velho? Estamos por cá aí, só levando a vida do jeito que Deus quer mesmo e agradecendo a todos vocês. Hoje foi um dia frio aqui em Coité, dando uma chuvinha. Amanheceu chovendo hoje, passou o dia, deu umas pingos de chuva mais tarde de novo, né? Mas é assim mesmo, né? A vida é essa aí. Setembro tá bom aqui, não tá quente, tá dando chuva, estiando, né? Aí vai, né? De gavazinho aí levando as coisas, né, compadre, velho? A gente veio numa carreirinha danada, sexta-feira a gente não apresentou o programa por conta desse evento aí de Nélio Cigano. A gente tava lá, foi durante o dia todo, entrou pela noite e a gente acabou que não teve como apresentar, e a gente estamos aí editando os vídeos para entregar lá para o Nélio, o DVD,
de Vainório Cigano, de Dinho Lopes e Ninho Santana. Ele quer os vídeos de todo mundo, a gravação, a gente teve que fazer tudo isso e mostrar para o nosso povo aí, né, filho? Pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. É ao vivo, né? Bora se embora! Muito bom, viu, gente? Um evento. Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. É uma amizade danada com o Palinélio aí, com esse pessoal vem cigano do mundo todo. Alugou o clube aí, fechou o clube. Foram 12 horas de evento, de comes e bebe, na maior educação do mundo, sem pataquada, sem empurra-empurra, a maior decência, né? A gente dá exemplo, a festa do cigano dá exemplo, eles na sociedade não mexem com ninguém, aí faz a festa deles isolada, do jeitinho deles, convida quem eles querem, quem não é cigano, mas a gente já está com a terceira festa que eu sou contratado para fazer esse evento dele e fico abismado, né, com o comportamento deles aí, né? Será que já me esqueceu? Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei, Moscobeiro, meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão. Pois é, né, compadre? Nós temos muita coisa para mostrar no programa durante a semana. A gente não conseguiu editar ainda o DVD. Tem mais de 1 hora de relógio dos três artistas, né? Eu não vou passar aqui o outro ainda ainda estou editando, sem a autorização deles, né? Saber como é que vai ser. As minhas imagens aqui, eu já tenho autorização, eu posso mostrar as minhas, né? Estou mostrando aqui um trechinho de muitas coisas que a gente fez lá, mas a dos outros de Vainório Cigano e de Dinho Lopes, os outros artistas que se apresentaram também eu gravei em DVD, áudio e DVD, a gente gravamos, que por conta da nossa, ficou por conta da nossa produção, mas eu só tenho só posso passar aqui no programa depois da atualização de Nélio lá, né, Nélio? A partir da manhã adiante eu posso, talvez já entregue aí o DVD a ele, para ele aí mandar aí para os familiares e realizar o seu sonho dos seus 70 anos aí de vida, né? Foi uma coisa bacana aí. E eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Já é o 3º ano que eu participo aí desse evento deles, né? E sempre ele muda as bandas, mas me deixa lá, não sei nem porquê, né? Não sei, é Deus mesmo que ajuda, né, compadre?
a organização acima de tudo, né, compadre Jaime? Ele me deixando é o que importa, né? Eu agradeço, é por isso que eu agradeço a Deus. Né, Zacarias? Tá tudo certo, tudo nos conforme, e a gente vai levando a vida assim mesmo, né? Cada um dia um pouquinho. Eu já vou estar postando aí, depois da autorização dele, quando ele me autorizar, eu vou estar postando nas minhas redes sociais a participação lá. Tem ele também cantando, tem Nélio cantando, tem um pastor lá da família, participou lá do evento, fez lá uma oração, reuniu todos os ciganos, todo mundo orou, né? Outros chamam de reza, outros chamam de oração. O importante é que falaram de Deus lá, eles falaram bonitinho, foi um negócio, está tudo registrado, tudo nos conforme, mas eu só posso mostrar, eu tenho certeza que ele vai liberar, porque o outro evento ele liberou, mas eu não quero liberar, tocar aqui, mostrar antes de dar o aval. Eles vão ver lá direitinho, e eu tenho certeza que a gente vai mostrar aqui, pessoal, se assocializar, né? Cigano hoje é uma coisa muito social, socializou o cigano com os brasileiros, se dão muito bem hoje, acabou aquela rivalidade, aquela coisa, não é mais assim, né? E eu vi lá ele conversando comigo, com outro cigano aí de Cansanção, inclusive quer me levar para tocar lá, numa festa dele lá e tal, e coisa e vai. E ele dizendo, me apresentou o outro cigano, e dizendo que em Coité ninguém viesse para Coité, cigano nenhum viesse para Coité perturbar, que ele não aceitava. Que ele é o protetor de Coité, como é o dos ciganos mais velhos de Coité, a família de Nélia, quem representa aqui o cigano. Ele disse que não aceitava outro cigano vindo de qualquer outra região para vir perturbar dentro de Coité, que ele mesmo fazia o favor de tirar daqui de Coité. Então, um pessoal que não gosta de pataquada, tem filho policial na Polícia Militar aqui de Coité, Gilmar é policial aí, formado na academia aí, né? A gente vai mostrar tudo isso aqui durante aqui essa programação, mas depois que eu entregar esse material deles, né? E já quero me entregar isso aí para eu me ver livre, porque desde sexta-feira, de 8 horas da manhã, 8h30, que a gente trabalha lá o dia todo, né? Eu comecei a tocar 9 horas, toquei até 12, mas já tinha, a Moane já estava gravando, a gente já estava com as câmeras posicionadas, fazendo a gravação, capturando o áudio. Quando eu parei, fui filmar os outros cantores, e quando 5 horas que as outras bandas, as duas bandas parou, me botaram para tocar de volta de novo, e aí a gente toquei até 6, vim embora, mas rapidão, aí fomos fazer o trabalho da cobertura da inauguração da prefeitura. Quando nós chegou 9 horas, vim para o computador aqui e comecei a trabalhar já meia-noite aqui, né, editando. Trabalhei isso sábado, o dia todo em cima dessas imagens, que é muito vídeo, é muita coisa. Sábado entrou pela noite, fui para Goiabeira, dormi lá, voltei ontem de manhã, passei o dia todo, 4 para 5 horas, fui para o desfile, filmar o desfile de Coité e tal. Voltei, deixei o desfile, fui terminar o negócio de Nélio, não terminou, teve que editar o desfile para poder passar no programa hoje, deixei o de Nélio lá no canto. Hoje de manhã, antes de ir para a Câmara de Vereador, fui editar o desfile. Rapaz, é de lascar-se, viu, compadre, velho? E aí fui para a Câmara, cheguei meio-dia com a transmissão da Câmara, meio-dia vim fazer a edição do programa. Quando foi 3 horas, terminei a edição, rodei 24 km de bicicleta, voltei, já estou aqui fazendo o programa. E tu sou doido, filho. Então não é fácil não, né, compadre? Não é fácil não, mas agradecer a Deus por isso. Não sorri não, filho da peste, viu? Sorri não, porque não é tu não, filho do agô de serena, né, compadre? Camarada da cá não é sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus tá falando as verdades, fica esses meninos velhos com um negócio de moído, né, compadre? A luta é essa aí, né? O pessoal... Você tá mentindo, que eu sei. Ô, Levi. Você tá mentindo. Ô, Levi. Você tá mentindo. Eu tô rodando os percursos aí das bicicletarias, não tô achando você mais. Parece que você já mudou de estrada de novo. Quando você encontra com um conhecido que pede um gole de água a você, Levi sai com três bolsas de água. Uma de um lado na perna, no outro assim nas costas. E uma mangueirinha, já fica aqui ao lado da boca, ó. É viajando e chupando a água. Não para nem para beber água. Só que Levi, eu pedi um copo de água a ele aí, e ele me deu, mas me deu com a cara feia assim, e disse: pai, traga a sua água, viu? Da próxima vez não venha mais não. E aí eu digo: da outra vez encontrei com o Levi: Levi, tem água aí, Levi? Não, já acabou.
Levi passou virado com os cobeu. Pois essa viagem de hoje, no mesmo horário, Levi, já não achei mais Levi. Levi já mudou o lugar, já foi para outro lugar. Eu vou descobrir, porque ele tem uma garrafinha. Ele não foi hoje não, né? Não foi hoje não. Hoje ele fez, eu fui hoje 31 quilômetros, né? Mas que mentira dos infernos é essa, Levi? Se tu não foi, eu não te contei, só que tu foi para outro roteiro, né? Tu gosta de conversa repisada, né, compadre? Por isso que eu gosto do velho de Formador, que o velho também tem uns arrudeiros e dá gota serena, né? Ama como eu, mulher, vem morar mais eu. Ô mulher, pra que tu faz assim? Não fique judiando de quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. Ô mulher, pra que tu faz assim? Não fique judiando de quem tanto te amou. Não sei por que você vive a zombar e sempre maltratando meu coração sofredor. Tu soltou meu cavalo, deu correndo a vaquejada, pegou minha viola e deixou desafinada. O que foi que você fez que espantou a boiada? Porque tu não deu um grito. Eu vou ficar mais pedrito cantando chula e toar. Tu soltou meu cavalo, deu correndo a vaquejada, pegou minha viola e deixou desafinada. O que foi que você fez que espantou a boiada? Porque tu não deu um grito. Eu vou ficar mais pedrito cantando chula e toar. Ao vivo. Simbora. Verônica, me sinto tão só quando não está junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só quando não está junto a mim. Ô Verônica, eu quero dizer que te amo. Essas músicas fez muita gente beber cachaça. Levi mesmo já foi um cachaceiro do pé liso, né? Ficou tão liso que parecia na mucunanga que dava para passar verniz. Levi, isso já bebeu uma cachaça de gota serena, mas graças a Deus, tem muitos anos que se libertou, né, Levi, velho? Se libertou, né? Olha o que ele botou aí, ó. Botou que tava gripado, com o nariz pegando fogo aqui, ó. Gripe, né? Vá. Tá pensando que é fácil? Esses meninos velhos tomando friagem. Conversa arrepisada da gota serena, né, Levi? Tu é doido, rapaz. É assim mesmo, né? Então eu vou admitir, viu? Vou admitir nos infernos, diabo. É assim mesmo, né, compadre? Você tá mentindo que eu sei. Então, você tá mentindo. Leosmar Ramos chegou. Você tá mentindo. Chegou no finalzinho, Leosmar. Ô, Leosmar, filho de coisa que meu. Não é, já era pra gente tatuar aqui logo cedo, não ter visto aí o desfile, tinha visto as festas do cigano, mas depois você vê isso aí, né? A gente começou o programa mais cedo, começou hoje, no horário de 18 horas em Rio do Prego mesmo, é horário de começar, porque você chegou atrasado, né, compadre? O pessoal é assim mesmo, né? Cada um chega a hora que quer mesmo, né, Leandro? Não é negócio de naquele tempo dos anos 90, que quando ligava a televisão, virava cupim em cima das cadeiras, em cima do sofá, e aquela arma de menino de zóio na televisão, até os comerciais assistia tudo era no motivo de novidade. Hoje, nada embeleza mais o ser humano. Nada embeleza mais o homem, nada, sabe que é nada. Inclusive, a coisa que mais inculcava o homem no mundo
eu digo porque veio lá desde o tempo de Noé lá. É mulher. Quem veio para encambular o mundo foi mulher, o homem, né? Mas até isso botou medo que os homens hoje, o pessoal fala, os homens falam, é porque os homens hoje, os meninos novos hoje, é uns meninos que não tem serventia, não gosta de mulher, mas não é não, rapaz, porque a mulher tá tudo assim. Olha o vídeo aí, ela vai se espancar, ó. Eu faço mais ainda. Aí a mulher, ela vai se espancar, vai se bater, para acusar o pobre do rapaz. O menininho criado com Danone. Aí, Leosmar, o negócio fica diferente. Aí, ó. Vamos, presta atenção. Você me bateu. Você me bateu. Bate. É palavra contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou arregaçar minha cara. Por que você me bateu? Olha aí, ó. Por que você me bateu? Olha aí. Como assim, cara? O que você tá fazendo? Ela criando uma história, velho. Ela cria uma história, velho. Vai dar alguma bosta. E eu fazer o que o pedido vai dar. Meu anjo, minha delegada federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Olha isso. De todos os possíveis. Você me bateu. Cadê? Olha isso. Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso, hein? Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu avisei? 5 para 1 da tarde. Ela se espanca pra dizer que o marido bateu e denunciar. Você me bateu. Olha que gravidade nós estamos vivendo. Olha isso aí, o que ela fala, olha o que ela fala. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. João Calil. Eu vou arregaçar minha cara. Pois é, né, rapaz? Só que dentro de um contexto ou outro, né? As pessoas hoje têm uma máquina muito importante, que é o celular, que pode gravar tudo. E hoje vídeo ele pode defender qualquer um. Hoje as câmeras de escondidas tem pegado bandido, ladrão, tem assaltante. É a mesma coisa, ladrão, assaltante, Levi? Eu não sei, não estudei essa democracia aí. Assaltante, lalau, essas coisas. Virgem Nossa Senhora! Vou instalar aqui umas camas aqui, tem uns pardal aqui que não tá ficando nada. Pardal e umas lagartixas que tem aqui no estúdio aqui, bota umas gaiolas aqui. Eu crio 2 papagaios de estimação comprados na regulação, né? Veio com aquele negócio pendurado no pé, com aquela cinta com valorização do HDM do papagaio. O papagaio tem uma descrição, uma numeração de um chassi, uma papagaia fêmea e um papagaio macho. Entendeu? Eu comprei lá na Casa das Tintas, Casa do Leão, né? Casa do Leão. E teve que vir com esse registro. E eu boto aqui essa gaiola aqui do lado de um pé de árvore que tem aqui. E tem um ladrão bebendo a água desses papagaios, lagartixa e os pardal. Vou botar uma câmera de segurança para eu ter certeza, né? Porque gato, se for gato, o negócio não vai ser bom. Pegar meu papagaiozinho, né? Que eu comprei na Casa do Leão, né? Exatamente. Foi por isso que Vicente se lascou-se lá. Chegou lá, botaram Vicente para trabalhar na casa de retalhos. Casa de retalhos de roupa, né? Não tem a Casa dos Retalhos que vende todo tipo de retalho de roupa? Chegou lá para comprar lá chegou 2 mulheres bonitas, né? Mais um senhor tirado a gringo, né? Na Casa dos Retalhos. E aí a mulher, moça, eu vim aqui comprar uns retalhos. Aí Miro disse, Milho era matuto, mas era um matuto velocidade, assim, né? Fácil de resolver as palavras, né? Miro era o consumeio. Aí eu queria uns cortes de retalho de veludo. Aí Miro disse, Jerusa, Mário, agora só para outra semana que eu tá em falta, não tenho veludo. Ela, vige, meu Deus, perdi a viagem. Você tem linho? Retalho de linho, eles estou em falta. Felizmente, não chegou ainda o pedido que a gente fizemos. Ela, meu Deus do céu, você tem tergal? Não, aqui a gente não tem vendido tergal, porque é um pano difícil de vender. A mulher foi se agitando. Ela se achava, né? E Miro está na dele lá. E o dono está lá atrás do balcão, lá, olhando para mim. E a mulher disse, o que é que você tem de retalho bom aí? Aí ela lembrou, eu quero aquele retalho que o pessoal usa bastante para fazer aquele que é parecido com pano de nalho. Ele parece com nalho, mas não é nalho. Aí falou o nome lá do pano, ele disse, não tenho, esse aqui é o menos procurado. A mulher disse, que casa de retalho é essa
que a gente procura tergal, não acha, procura linho, não acha, procura seda, não acha. Que é isso? De frente da casa de retalho, viu, Levi? Tinha uma casa, um comércio de frente, Casas Leão, né? Era o nome da loja. Mírio pegou ela pelo braço, faça favor. Tá vendo aquela lá, aquela placa lá? Ela disse, o que é que tem a ver? Lê aquele nome lá. A mulher disse, Casas Leão. Vá lá e acha um leão para a senhora comprar. Vá lá para a senhora achar. Então Mírio é um cara consciente. Não tinha o que vender, convenceu a senhora. Casas Leão, né, galera? Eita, filho. Eita, que o cadrombé tá solto. Vá lá, minha Nossa Senhora. Rapaz, pode rir, pode sorrir, porque o Bahia foi campeão. Essa semana, viu, compadre Jaime, depois do jogo do Bahia, toda a cruzeada da região aqui acharam um gato, um litro de pitu, uma farofa de milho e uns palitos de pirulito, né? Aí depois do jogo sai todo mundo tirando. Estão dizendo aí que foi macumba que fizeram, né? Já mandaram um cara, não sei quantos vídeos aqui. Pessoal, tem uns até apanhando uns litros de pitu e bebendo. Outros dando as farofas aos cachorros, né? Põe para não comer, dar o cachorro caiu duro, com as perninhas para cima. Então, não adianta, né? Já passou a Copa do Nordeste, o Bahia foi campeão, agora pode tirar aí o negócio aí. Segundo é o pessoal. Eu não provo nada, não sei de nada aí, né, Zé Drais? Vamos fechar? Fechar que eu quero hoje ver se eu durmo hoje de boa, Deus vai fechar, que isso é agonia de vida. Amanhã, a hora que terminar esse negócio, terminou, que não terminar, vão ser tudo pros infernos com um dia vovô, velho. Agonia de vida da gota serena também, né, compadre Jaime? Eu vou agora sambar para eu fechar aqui o Coité Cultura. Vou lá para Mundo Novo. Mundo Novo é a terra da garoa. Terra da garoa, né? Compadre Jaime tá dizendo que não duvida. Até você, Jaime, que é torcedor do Fruto. Eu vou mostrar uns 2 vídeos aqui, porque eu não quero trazer essa ilusão pro povo, né? Porque o povo tem uma galera no mundo que acredita muito nessas coisas, né? De negócio de bruxaria, de feitiço, de agouro, de peito aberto, de tela aberta, essas coisas, de negócio, e reza, e tudo. Eu não gosto muito de dar crença nisso. Eu sei que quem tem poder para tudo é Deus, né? Agora, se você também não anda perto dele e der ousadia para furrupa, né? Pode pegar umas farofas dessas aí e dar uma azia. No mínimo uma azia aí, né, Levi? Levi, para desconfiar de tudo. Tu é doido, Levi, não é brincadeira não, meu amigo. Você tá mentindo, que eu sei. Não é mentira, é você coisa... Você tá mentindo. Você tá mentindo. Brasilzão de audiência, né, compadre? Vamos embora. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado. Ficou no passado, tem gente romântica aí ainda, né, compadre Jaime? Tem gente romântica. Tem pessoas aí que gostam do romantismo, né? Inclusive... a gente sabe que o casal é para casar, para ficar para a vida toda. Tem esse negócio de ficar com o Jana, não? Casal, né? Chega aí aos 10 anos, 15, 20, né? E vai chegando aí para os 30. O casal com 30 anos de casado, né? Eles viram colega. Eles vão considerar 2 colegas dentro de casa. Um ainda cuida do outro, faz um favor para o outro, né? 30 anos de casado, 2 coleguinhas ali, né? Uma hora ou outra o pau quebra, assim, coisado, e vai. Dos 40 anos de casado, né? Já não é coisa muito beneficente, né? Já é tipo 2 arrupiados assim, né? Uma lua ou outra, dá um bom dia, o negócio. Agora, depois dos 50 anos, 2 inimigos, que não tem homem que faça ter paz mais. O casal, depois de 50 anos de casado, vira inimigo um do outro dentro de casa. Um passa pelo outro, bate no outro. Você tá cega, você não tá me enxergando, não.
Você que ficou na frente, você não tá vendo também não que eu passei primeiro? Você tá mentindo. É assim, rapaz, né? Você tá mentindo. Que o padre Jaime aqui de Levi disse que tem 60 anos de casado. Ei, vai mentir assim nos infernos, tu é doido, né, pai? Então eu vou mentir, viu? Vou mentir nos infernos. E ele quer chegar aos 80, ele tá dizendo que quer chegar aqui aos 80 mais ou menos, né? Levi, aí não é mais gente não, 80 anos de casado já vai virar uma lagarta, né? Não é mais nem gente, já vai virar um bambulete. Né? E aí foi onde a mulher de Miro, com 40 anos de casado, chamou Miro para aniversário, ele lembrou, falou para Miro na quarta-feira de manhã cedo: ô Miro, ô vida. Aí Miro, quer me roubar. Diga, Jerusa, o que é que você quer? Não sabe que dia é hoje não, Miro? Tu não lembra não, Miro? Lá lembro nada. Hoje é dia de luta, hoje é dia de eu ir pro roçado cedo, cuidar da vida, isso que eu estou lembrando do que eu vou passar lá hoje. Oxê, Miro, seja mais sensível, Miro. Hoje nós estamos completando 40 anos de casado, Miro. Eita, Miro, seja mais sensível, Miro. Ô, Miro, vamos matar o bodinho para nós comemorar, Miro? Miro disse: oxe. Mata teu irmão que me apresentou, rapaz. O que é que o bodinho tem a ver com isso? Filho da peste, né, rapaz? Mata teu irmão que me apresentou a tu. Maria, Miro, seja mais sensível, por Nossa Senhora. Vamos embora, pessoal, vamos embora. Só quarta-feira, agora, se Deus quiser. Deus dê uma boa noite a todos vocês aí, mas faça por onde, viu? Peça a Deus, não deixa sem falar com ele não, que ele não é obrigado a ficar dando as coisas para você não. O ser humano gosta de ficar só pedindo as coisas, achando que Deus é obrigado a estar dando tudo de graça sem vocês fazerem nem um sacrifício de pelo menos pedir. Bora sambar, bora, que é essa aí, ó. Aí esse Silvano, Zé Peté e Noelma. Tá ficando bom demais. Tá ficando bom demais. Tá ficando bom demais. Tá ficando bom demais. Valeu, pessoal, até quarta-feira.